Graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 15 de novembro de 2015, cujo tema é Fomos escolhidos para produzir bons frutos. A nossa lição, ela tem por base os textos do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, do verso 3 até o verso 8. Antes de lermos os textos de referência, vamos fazer a leitura do texto áureo, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no verso 21, que diz assim o texto áureo: Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? A verdade aplicada é: se o coração humano é um solo fértil, o cristão certamente produzirá os frutos de uma vida transformada. Os textos de referência, como já dito, se encontram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Eu vou passar a ler a partir do verso 3, que diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Verso 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Verso 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Então nós iremos discorrer durante essa lição sobre a parábola do semeador. Vale lembrar aqui, para você não fazer nenhuma confusão com nenhuma outra parábola que faz referência à semente, nem referência à terra, porque existem outras parábolas que também vão tratar de semente e de terra. Uma informação valiosa para você fazer aí os seus estudos e as suas pesquisas é que essa parábola do semeador, ela também se encontra nos demais livros sinóticos, que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, mas também está registrada no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, do verso 1 ao 9. Também se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, do verso 4 ao verso 8. Então nós estamos aqui com o nosso irmão e amigo Henrique Nascimento, que estará discorrendo profundamente sobre os tópicos dessa lição. Graça e paz, Henrique. Graça e paz. É uma excelente escolha essa parábola, é a segunda retratada nesse trimestre. Vale lembrar, você professor e aluno, que esse trimestre nós discorremos o assunto maturidade espiritual, e essa parábola é conhecida como a rainha dentre as parábolas. É uma dentre as 4 que Jesus fez questão de explicar. Então, como diz aí algumas correntes dominantes, é uma parábola que mal precisa de explicação, mais uma aplicação. Mas nós vamos fazer o máximo possível para explorá-la de maneira bem correta, de maneira bem fiel, e você vai ter aí no próximo domingo uma aula muito útil. A começar por esse ponto 1, onde o autor escolhe retratar sobre a semente e os tipos de solo. Basicamente, semente e os tipos de solo são a estrutura principal desta parábola. Os demais elementos que aparecem são elementos que fazem parte do cenário histórico que Jesus está retratando. E falar da semente como princípio seria o mais correto para você, professor, e para você, aluno. Quando você chegar na sua sala no próximo domingo, você já deve ter a primeira convicção de que
A semente nada mais é do que a palavra de Deus. Quanto a isso, Paulo, não há dúvida, a maioria dos pensadores que debruçaram-se em cima desta parábola coincidem com essa ideia. A semente é a palavra de Deus e ponto. Não existe outra tese. Qualquer outra tese é uma tese que vincula de forma paralela e fora do que é corriqueiro. Concorda-se quase que unânime que a palavra de Deus é o retrato do que foi simbolizado como semente. Ela é fiel, ela é autêntica e ela vai germinar. É interessante que, se você quiser ter um pouco mais de subsídio histórico, provavelmente essa semente pode ser considerada o trigo, que na região onde Jesus está contando essa parábola, e vale aqui um parênteses, Jesus está fazendo do barco o seu púlpito e da praia a sua igreja, o seu auditório. A maioria ali daqueles camponeses faziam uso do trigo para semear, principalmente no período em que Jesus está contando essa parábola. Era um período onde o trigo estava no seu período primaveril, podemos dizer assim. Então, você pode, se quiser ser um pouco mais clássico, dizer que esta semente provavelmente é o trigo, embora biblicamente nós não temos aí qual que é a origem desta semente. O que importa é que ela representa a palavra de Deus. Já os solos aí são diversos, são no mínimo 4 que são apresentados de forma direta, alguns que vão aí acrescentar, mas nós vamos trabalhar com o que é bíblico. 4 tipos de solos que representam 4 tipos de corações que recebem a mesma semente, mas aí tem resultados diferentes, Paulo. Exatamente. A gente pode até tentar pesquisar outros tipos de interpretações, mas como já foi dito, realmente a semente é a palavra de Deus, é a palavra ministrada, e diga-se de passagem, para nós nos dias atuais, a palavra que foi lançada, ou a semente que foi lançada pelo próprio Jesus, que chegou até nós, e é exatamente essa semente que nós estamos aqui debruçados sobre ela e estamos comentando, estamos compartilhando com vocês exatamente sobre a mesma semente que foi lançada pelo próprio Jesus aí basicamente há 2000 anos atrás. É interessante os nossos professores e alunos pensarem, porque essa parábola ela já é um pouco mais popular no nosso meio pentecostal. Ela aparece muito nos sermões aos domingos à noite, principalmente em cultos ou celebrações de missões. Ela é quase que um texto áureo das missões, podemos dizer assim, né? Mas você tem que pensar o seguinte: quem é o público do qual Jesus está contando a parábola inicialmente? Nós temos aquela ideia de que o semeador é o pregador, e você até pode trabalhar com essa ideia, mas normalmente quando nós vamos fazer uma aplicação na igreja, nós dizemos que o semeador está semeando nos corações aí onde não receberam a palavra, ou seja, nos ímpios, podemos dizer assim. Você até tem alguma base para dizer isso, tá? Não está de todo errado. Mas o público que Jesus está retratando é um público judeu, que, se você for trabalhar no nosso contexto, seria um público que já era para ter um conhecimento desta semente. Jesus está então fazendo um reflexo não necessariamente dos corações que não receberam a semente, mas a verdadeira mensagem da parábola é como os corações reagem à semente. Cada tipo de solo, com as suas variantes, reage de uma maneira. Então, eu acho que em uma primeira abordagem, você, professor, poderia dizer o seguinte: esta parábola, ela é para nós cristãos. Você, membro da igreja, você, líder que está na escola dominical, você, jovem, você, obreiro. E a questão é, como está o seu coração e como você reage às semeaduras constantes? Vale lembrar que uma mesma terra não é semeada uma vez só. Então, é bem claro essa ideia de um coração cristão que vai receber uma semente e, de acordo com como ele está, como o solo do seu coração está, então será o resultado dessa semente. Como está o seu coração e como você está reagindo aos sermões, aos domingos, às mensagens de ensinamento, às exortações, às instruções dominicais, etc.
É uma parábola para os cristãos, pode ser aplicada para os que não são cristãos, mas é ideal nós desmembrarmos aquela ideia de que é uma parábola para evangelizar quem não foi evangelizado, porque o público de Jesus já era um público evangelizado e Jesus estava querendo trazer uma abordagem de como eles estavam reagindo à semeadura que ele próprio, na condição de semeador, estava lançando. A gente tem esse vínculo mesmo de fazer uma ligação direta entre uma mensagem evangelística, um culto ao ar livre, a um dia de evangelização, né? De utilizarmos esta parábola para fazer vínculo com uma mensagem de salvação, né? E vale lembrar que os frutos, quando se lança a palavra, não é exatamente receber uma palavra e se tornar um cristão, mas o fruto na prática, Henrique, é aquilo que nós fazemos e como nós aplicamos o Evangelho de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Sim. Né? Então eu recebo a semente, eu recebo a orientação divina, recebo a orientação da vida de Cristo, olho para a vida de Cristo, como ele reagiu diante de inúmeras situações. Eu absorvo essa mensagem e essa mensagem que foi propagada ou pregada no domingo à noite, por exemplo, pelo nosso pastor. Ela foi pregada no domingo à noite, na segunda-feira é o meu dia de trabalho. Então, no meu dia de trabalho, ela tem que produzir frutos. Claro, porque assim, pensa o seguinte, existe uma primeira semeadura que é aquela onde o evangelho será conhecido pela primeira vez no coração ou no solo que nunca recebeu a palavra. Aquele que é descrente vai receber a mensagem da salvação, a mensagem do evangelho, aquele convite de conversão que nós costumamos dizer. Ok, mas daí por diante essa terra será semeada várias vezes para produzir vários frutos. Então é exatamente isso, Paulo. Por exemplo, tem corações, e nós vamos retratar aqui, que é o que Jesus estava querendo dizer, por isso que nós estamos sendo bem autênticos, da onde Jesus deixou, nós estamos pegando o bastão, estamos trazendo para frente da lente hoje, para você que está nos ouvindo. Veja bem, há pessoas que já acham que já receberam a palavra de uma forma completa, então ele não tem mais nada para aprender. Então ele não é aberto para ouvir uma nova mensagem, não um outro evangelho, mas uma mensagem que faça ele produzir novos frutos. Então ele diz, não, o meu jeito é assim mesmo, eu aprendi assim há 50, 30 anos atrás, não vou mudar. Eu, por exemplo, eu melhorei muito e o meu público tem sido privilegiado e muitos vêm agradecer a maneira que eu tenho exposto a mensagem, mas porque eu me propus a fazer uma pausa e vou fazer uma reciclagem, preciso ver se realmente os meus métodos estão sendo corretos, a mensagem, se essa teologia que eu praticava há um tempo atrás é realmente a teologia eficaz para os dias atuais. Então é a semeadura. Jesus veio nesse ano de 2015, eu posso dizer para você, colega pregador, que esse ano de 2015, Jesus semeou uma nova visão de evangelismo, uma nova visão teológica no meu coração. O evangelho, a essência é o mesmo, mas eu consegui enxergar uma maneira que eu ainda não conseguia enxergar do evangelho. Então foi uma semeadura. Como que o coração reage a uma nova semeadura? Por exemplo, Paulo, nos dias atuais. É esse o âmago da parábola. A parábola vem para mostrar que se nós não estivermos dispostos a receber a semente, e a semente ela é sempre novidade, ela é sempre uma coisa nova. A semente de hoje não é aquela mesa do ano passado. Ela vem para trazer frutos. E os frutos de hoje têm que ser melhores do que os anteriores. Então, por si só, ela traz propriedades e nutrientes diferentes. Mas nem todos estão dispostos a aceitar. Reforçando aqui também o que já foi dito, referente à primeira semeadura que faz com que o ser humano ele se converte ao Evangelho, se converte a Cristo, existe algo muito diferente, distinto, estão em extremidades diferentes, que é germinar e dar fruto. Quando a semente germina, isso quer dizer que nasceu. Então, faz com que a pessoa reflita sobre o estado atual do pecado e se converte a Cristo. Isso é o germinar da semente, isso é o germinar da palavra.
Agora, os frutos é um outro processo, já faz parte de um outro processo, que da parte de germinar a dar o fruto, você tem todo um processo, você tem todo um cultivo, você tem todo um cuidado, um tratamento que é necessário para que alcance o processo ou que alcance o ápice para a geração de frutos. Né? Tanto da parte do cuidado com a semente, a partir do momento que ela germina, como do cuidado com a própria terra. Sim. São fatores diferentes. Tudo isso vai influenciar e nós vamos ver com muita profundidade no decorrer dessa lição. Na verdade, nessa primeira abordagem, nós já falamos de forma direta o que o autor oferece no ponto 1, 1.1 e 1.2. Exatamente os tipos de semente, ou seja, a semente, que é um tipo só, e os tipos de solo. 1.1 é a palavra apresentada por meio de semente. Por que a palavra é apresentada como semente? Porque ela, de fato, é aquilo que vai germinar e, posteriormente, tem o intuito final de produzir frutos. Então, como Paulo acabou de dizer, muito bem dito, diga-se de passagem, e o 1.2 vai falar que nem toda a semente germinará. Claro, nós vamos ver isso com base nos exemplos que Jesus citou na parábola. Eu só quero dizer, Paulo, que o 1.3 vai falar, 1.3 diz sobre os cuidados com o coração, que seria os cuidados com o solo. Que eu acho que é a primeira coisa que os professores e alunos devem ter em mente. Antes da palavra chegar, antes da semente chegar, como está o solo? Isso quase que mata toda a charada da parábola. É cirúrgico essa questão. Esse 1.3, para mim, é cirúrgico. Porque o 1.3 vai nos sugerir que o solo tem que estar pronto para a semente. Se o solo estiver pronto, logo o que vir resultado será desta preparação antecipada do solo. Por exemplo, você professor, você vai à frente da sua sala, mas como está o coração? Você já preparou os alunos? Né? Uma sugestão, quem sabe seria interessante você medir qual que é o nível, a faixa etária dos seus alunos, se todos têm acesso à internet. Quem sabe fazer um grupo no WhatsApp e já ir preparando o coração do pessoal para a aula. Você já sabe o que será abordado na aula que vem. Então já vai preparando, vai sugerindo alguns versículos, vai sugerindo algumas ideias, já vai trazendo uma linguagem que você já vai conduzindo a isso. Jesus fez isso. Jesus preparou o solo das emoções dos discípulos para o Calvário. Todo o tempo ele estava preparando, olha, o Filho do Homem será entregue, convém que o Filho do Homem padeça, mas ressuscite ao terceiro dia. Jesus estava arando esse solo. Será que nós não aprendemos nada com isso, cara? Então, agora, tem uns que vão dizer, não, o negócio de WhatsApp não é comigo, tal. Não tem problema não. Como que é lá na sua sala de aula? Chegou no domingo, já sugere a leitura do próximo, já sugere a temática do próximo, já sugere alguns livros para que eles possam estudar, alguns textos bíblicos. É a preparação para que quando chegue no domingo, o coração já esteja pronto, já esteja arado, a coisa já está encaminhada. De 100% do sucesso da semente, posso dizer que 70% é a preparação do solo antecipada. Porque a própria Escritura nos diz que é o próprio solo que faz o fruto aparecer. A Bíblia fala isso aí? A Bíblia fala isso aí. Aonde? Olha, está escrito na parábola que nós falamos para eles não confundir, mas é na parábola da semente. Uhum. A parábola da semente, que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, que é no capítulo 4, vai falar exatamente isso, que a terra vai fazer o fruto nascer. Então, a terra bem tratada vai produzir fruto. Isso é sem sombra de dúvida, porque as Escrituras nos traz isso. Então, um coração bem tratado vai produzir frutos. Né? Nós temos visto aí, numa grande maioria, homens, mulheres, missionários, missionárias, pastores, que tem feito uma pregação, uma boa pregação, um bom trabalho evangelístico,
né? Mas exatamente fica neste trabalho de lançar semente. E geralmente essa semente é lançada entre os espinhos ou entre a terra rochosa. E aí o que acontece? Não produz fruto, porque exatamente não teve esse cuidado, essa preparação. E quando nós vamos para dentro das nossas igrejas é um outro problema maior ainda, porque as nossas escolas bíblicas não dão resultados, porque o culto de ensino só vão nos domingos, não vão nos cultos de ensino. Os cultos de sábados também são cultos fracos e o único dia que vai, assim, a grande maioria das pessoas na igreja é o dia de domingo. Precisa fazer uma campanha em prol de prosperidade, de milagre, de cura, para trazer um tipo de movimento. Mesmo assim, o próprio pastor ou líder que está dirigindo percebe que não existe ali uma envergadura sólida da maioria. Estão ali por causa daquele movimento que é um movimento temporal, finalizou aquilo, volta todo mundo à rotina e faltou aquela estrutura, porque o solo não está preparado. Um solo bem preparado demora, é investimento, por isso que poucos querem fazer isso, porque você tem que investir na terra, tem que adubar, tem que preparar todo o terreno, arar, dá trabalho, mas o resultado é muito melhor. Então, o segredo é esse mesmo. Essa questão da terra, ela é fundamental, porque a semente, ela tem em si só as propriedades para frutificar. A semente por si só, ela frutifica. Ela até precisa de pouco para germinar, na verdade. Para germinar, ela precisa de pouco. Você já viu aquele exemplo? Eu, quando era criança, vi muito isso em trabalhos pedagógicos em escolas. Trabalha-se muito isso. Coloca aquele algodãozinho e aquele carocinho de feijão no algodão lá, junto com a água. Poucos dias já está germinando. Então a semente, ela precisa de pouco, porque ela tem em si só as propriedades para germinar. Mas o que vai fazer dela uma árvore sólida, frutífera, imponente, é o solo. E o solo depende de uma preparação, para que ele possa oferecer o melhor do seu nutriente. Embora é uma lei do Gênesis, Deus falou para a própria terra, produza. Então está na genética da terra produzir, é impressionante, está na genética da terra. Quando a terra estava em perfeita harmonia sem o pecado, só produzia coisas boas. Depois da queda, você percebe que Deus disse, agora a terra também vai produzir espinhos, abrolho, mas vai continuar produzindo. Deus não eliminou essa capacidade genética da terra. Então, Paulo, não tem pessoa ruim, não tem pessoa incapaz. Você, professor, não pode dizer que seus alunos são incapazes, são nécios, são ignorantes, não têm condições de absorver o ensino, não aprendem nunca. Toda a terra é capacitada para produzir, está na genética dela. Depende da preparação. Seu filho, ele não é uma pessoa incapaz, incoerente, ele não é uma pessoa displicente. Alguns usam até uma expressão, é vagabundo, não presta, é burro, é ignorante. Nada disso. Toda a terra é feita para produzir, está na genética dela. Mas se você não prepará-la, ela vai produzir espinho, mas vai produzir. E isso é interessante você analisar desta forma, porque para cada ambiente, para cada solo, existe um tipo de preparação diferente. Né? Então, para o filho mais novo, para o filho mais velho, para o filho do meio, você acaba tendo que ter estratégias diferentes para cada um. Por quê? Porque para cada solo, em cada região, depende muito do clima, a estratégia utilizada para a plantação e o cultivo é totalmente diferente. Né? Então, quando você faz o bom tratamento do solo, da terra, você vai colher bons frutos. O que é interessante, eu estava aqui me lembrando, o ideal é você fazer um investimento em pessoas, para que pessoas possam te ajudar a fazer o cultivo. Eu estava aqui me lembrando de uma plantação recente que o meu pai fez, né, em uma chácara, uma plantação de milho. E ele reservou uma área e ele fez essa plantação que demorou 3, 4 meses para poder nascer e dar as espigas e tudo mais. Então tem um período de 3 a 4 meses, se não me falha a memória, para poder fazer essa colheita
dessa semente que ele plantou. Qual é o detalhe? Sobrou muita terra. Sobrou muita terra e o que poderia ser feito? Com cada período ter sido tratado aquela terra e plantado em cada período uma determinada quantidade de semente. Então você sempre estaria colhendo frutos. Então o que acontece comumente? Nós fazemos uma primeira preparação, nós plantamos, tratamos e vem a primeira remessa de frutos. E nós ficamos esperando que sempre vai dar fruto. Mas na prática não funciona assim. Então você tem a primeira remessa e aí você colhe aqueles primeiros frutos. Se você quiser de novo, você tem que plantar uma segunda remessa, mas você vai ficar um período sem frutos. Então o que seria o ideal? Ter uma plantação e no período dessa plantação você já fazer outra plantação. E conforme você vai, colhe a primeira, colhe a segunda, você nunca vai ficar sem ter frutos, sempre tendo frutos. Então você líder, você pastor, você que está na frente de grupos aí, de ministérios, invista nos seus liderados, porque você nunca vai ficar sem produzir frutos. Por quê? O dia que você precisar viajar, o dia que você precisar ir dirigir um outro trabalho, o dia que você for designado para dirigir uma igreja, tem outras pessoas trabalhando e os frutos vão continuar aparecendo, porque existem pessoas trabalhando para que isso possa acontecer. Para finalizar essa primeira abordagem do ponto 1, eu posso dizer para você o seguinte, isso aí é uma pessoa quase que desconhecida, um tal de Einstein, disse que burrice é persistir em fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, muda o método. O trimestre anterior não teve o resultado que você imaginava, muda o método. Prepara a terra de forma diferente, usa outros métodos, usa outros objetos, usa tecnologia, usa recursos de data show, usa lousa, usa alguma coisa mais visual, menos áudio, menos sonora, enfim, invista em pessoas, invista em outro tipo de material, faz alguma coisa diferente. Prepara a terra para que ela possa receber a semente e produzir o que ela por si só, na sua genética, é capaz de produzir. Você vai se surpreender com a capacidade da terra, você vai ver que não existe terra ruim. Bem, avançamos então agora para o ponto 2, que vai tratar dos 3 tipos de corações. E agora você preste bastante atenção, fique atento aí no que nós iremos divulgar neste momento, porque é fantástico o que Deus tem para nós neste ponto 2. Nós iremos tratar aqui sobre o coração endurecido no ponto 1, o coração superficial no ponto 2 e o coração abarrotado no ponto 3. Henrique, vamos aí então iniciar esse ponto 2 aí, já, vamos dizer assim, quebrando tudo, né? Já para começar a falar para você, semeador, que Jesus falou dos problemas do porquê que a semente não produziu. O primeiro exemplo é que as aves vieram e comeram. O segundo exemplo é que foi lançada em solo onde havia pedregais, portanto as pedras impediram ela de enraizar e o sol veio e queimou. E a terceira exemplo negativo que não produziu frutos é os espinhos que cresceram. Primeiro ponto que eu já quero logo rasgar o verbo. Não adianta ficar reclamando dos problemas. Porque não adianta sair querendo matar as aves, porque você não vai conseguir. Então não adianta reclamar que as aves levaram. Não adianta reclamar que as pedras estavam lá, porque as pedras já estavam lá antes de você chegar. E você também não adianta reclamar do sol que queimou, senão você tem que pegar um planeta para você e sumir para outro planeta. Vai para outra galáxia onde não tenha sol. Terceiro, também não adianta reclamar dos espinhos, porque até os espinhos são úteis, Jesus falou disso aí também. Então, já começar por esse âmbito, já faz essa aplicação, você pregador, arrebenta isso aí do jeito que você quiser. Não adianta reclamar. Contra a força da natureza não se luta. Você tem que cuidar da terra, do solo. Exatamente. E aí o primeiro ponto aqui, que é o coração endurecido, vai tratar especificamente da semente que foi lançada
à beira do caminho. Na beira do caminho. A semente foi lançada à beira do caminho e o autor diz que é um coração superficial porque ela não chegou a penetrar no solo, mas as aves vieram e arrebataram, né? Então você tem que pensar o seguinte: por que que as aves arrebataram essa semente? Nós falamos da boa terra, mas eu tenho a leve impressão que essa primeira semente foi lançada numa boa terra. O problema é que o semeador não cuidou direito do negócio, porque o problema foi que as aves vieram e arrebataram. A terra não era ruim, Jesus não disse que essa terra era ruim. Jesus disse que as aves vieram e a comeram. Se as aves vieram e comeram, no contexto histórico, Paulo, o semeador abria aquela vala, né, e ia lançando a semente. E não existia ali, não era como abutres em cima da carniça. Provavelmente ele lançou a semente e foi embora, largou uma displicência. E com o tempo, as aves que sobrevoavam perceberam que a semente estava ali sobre a superfície. Faltou cuidar. Esse primeiro ponto que eu penso, Paulo, é uma displicência do semeador. É aquela ideia de que vou colocar uma caixa de som aqui, vou abrir uma portinha aqui, alugo um salãozinho, saio gritando aqui para todo mundo, saio entregando panfletinho assim à torta e à direita, subo em cima de um banco da praça, estou gritando por aí, o evangelho está sendo pregado. Não está cuidando da semente, as aves vêm e comem. Exatamente. E você tem também uma outra linha de pensamento que é, se você, por exemplo, for fazer uma análise de que esse semeador, ele tinha ali a sua bolsa ali com as sementes, pode ser que durante o seu trajeto, ali num descuidado, acaba que caindo uma semente ou outra no caminho, sem até que ele perceba. E aí vai-se embora uma semente que poderia ter sido lançada em um solo bem cuidado. Então também vale essa reflexão. Primeiro, o que já foi dito é que a semente pode ter sido lançada numa terra que é uma terra boa, mas que foi lançado e deixou lá, e aí veio as aves e comeram, como também pode ter sido ao longo do caminho, sem que você perceba, foi ali caindo as sementes, e sementes que poderiam dar frutos, e de repente veio ali as aves e também comeram aquelas sementes. Então, atentar aos dois lados, tanto ao cuidado com aquela semente plantada propositalmente, como aquela semente no trabalho, que eu acho que eu não estou plantando, eu estou ali como cristão, tal, estou tendo minha vida normal, mas de repente está caindo uma semente ali da palavra de Deus com o meu testemunho, mas eu não estou cuidando, eu não estou aproveitando as oportunidades, não estou cuidando ali do meu irmão do trabalho, e aí vem a ave e arranca aquela semente. Você já viu aquele caso que se reúnem dois irmãos dentro do ônibus e começam a falar do evangelho, e começam a falar dos problemas, e começam a falar dos escândalos que tem? Você viu o pregador fulano de tal, o ciclano, ou fazem uma abordagem de maneira assim, displicente. Ah, você viu o problema que teve lá na igreja? Você viu aquele pregador, como se veste, não sei o quê? Ah, eu não gosto disso, daquilo outro. E não percebe que ali a semente, essa semente que ele está deixando escapar assim pela poça, está caindo no coração do motorista, no coração do cobrador, do passageiro que está na frente, atrás. Dentro de casa, então, o pai e a mãe começam a falar dos problemas da igreja. Você viu o culto, e a fulana, e o pastor fez isso. E essa semente está caindo no coração dos filhos ali, não está percebendo. Está caindo ali, está ficando perdido ali, ou as aves vão vir e vão comer essa semente. Então, tenha cuidado. Você que é semeador, tenha cuidado, porque as aves só comeram porque a semente estava exposta. Ave nenhuma consegue comer semente que já está plantada, cuidada, já está coberta pelo solo, regada, já está enraizando. A ave não come. Se comeu é porque ficou ali na superfície. Se ficou na superfície é porque não houve cuidado de quem a semeou de forma voluntária ou involuntária. Nossos testemunhos, nossas falas vão demonstrar isso. Abraão tinha um cuidado muito grande com as aves. Naquele texto em que ele está oferecendo um sacrifício ao Senhor, e as aves vinham para querer pousar sobre o sacrifício, e ele estava enxotando.
Então você tem um exemplo, as aves vão vir, mas você tem que enxotar. Não cabe a nós somente lançar a semente, não cabe a mim somente pregar. O que você faria se você está me vendo aqui todas as semanas lançando a semente? Daqui a pouco você me vê dando um mau testemunho lá fora. Como é que fica? Eu não estou cuidando, eu estou semeando, mas estou deixando assim de forma supérflua, vulnerável para que as aves venham comer. Felipe já não fez isso, né, Paulo? Não, Felipe, ele chega até o eunuco, o etíope, e ele está lendo lá o texto de Isaías, pergunta se ele entendia o que ele estava lendo. E ele, não entendo, ninguém me explica o que eu estou lendo, ninguém me explica como é que eu posso entender alguma coisa. Então ele parte para este ponto que é o quê? Não é só entregar o texto bíblico. Toma aqui um Novo Testamento, um livrinho do Novo Testamento. Leia. E leia na sua casa, que o resto o Espírito Santo faz. Não, Felipe, sendo usado pelo próprio Espírito Santo, ele faz o papel de explicar. E o texto bíblico diz que quando ele termina de explicar o que o eunuco está lendo, ele logo batiza este eunuco. Então isso quer dizer que ele lançou, a semente foi lançada, não foi o Felipe que lançou a semente, mas ele cuidou do solo e o fruto veio em seguida. Se ele deixa aquele eunuco ir embora com aquela semente na superfície, entendes tu que lê? Ah, não entendo porque ninguém me explica. Ah, então tá bom, vai embora lá que quem sabe lá na região lá você consiga alguém lá que te instrua e tal. No meio do caminho mesmo, aquela ave já ia arrebatar aquela semente. O que Felipe fez ao ensinar o texto, começando de Isaías e aplicando até a Cristo, foi assim, como Abraão, enxotar as aves para que ela não roubasse a semente até que ela fosse germinada. E uma lição importantíssima, como foi citado Abraão, a idade que Abraão tinha neste episódio era uma idade muito avançada. Então, a idade avançada não justifica o desleixo com a semente. Exatamente, não é esse negócio que, não, os mais novos que façam, eu já fiz muito, meu filho, o que eu já fiz aí pregando nas praças, abrindo um ponto de pregação, você nunca vai conseguir fazer na vida. Amém, você fez mesmo, nós honramos o seu trabalho, tiramos o chapéu, e eu acho que eu também nunca vou fazer o que muitos dos nossos irmãos aí veteranos fizeram, mas tem que enxotar as aves também, senão não adianta. Exatamente. Então, essa lição do Abraão e do Felipe é fantástica, comparando com a questão da semente e cuidando do solo. O Felipe faz isso na prática, porque nós estamos falando de semente aqui, do semeador, e retratando que a semente ela é a palavra, e que o solo é o coração do ser humano e tudo mais. Sabe um outro que fez isso daí? O Judas, não os Iscariotes, Judas Tadeu. Porque quando vieram as aves de rapina lá na igreja, ele escreve a epístola combatendo os falsos mestres que chegaram lá, os judeus que não se converteram e queriam dizer que Cristo não havia ressuscitado, que Deus não poderia se encarnar e etc. E ele está mandando uma carta que é enxotar, é um verdadeiro... Como que se diz lá, que eles colocam lá no campo para afastar as aves lá, aqueles bonecos, eles falam que é um espantalho, né? Com todo respeito à palavra, mas é um espantalho para afastar os falsos mestres e tal. E ele usa um espantalho bravo ali, ele fala nuvens vazias, ele usa ali uns elogios bacana para os falsos mestres ali, viu? Ondas que vêm e voltam, etc e tal. É bem bacana, viu? Tem que enxotar as aves de rapina. Todo o esforço é válido para que haja fruto. Não é um esforço para que se mate a semente ou mate a plantação, mate a árvore ou aquilo que foi plantado. Não. Todo esforço é válido para que exista frutos no futuro. Então, se é para que dê frutos, então todo esforço é válido. Exatamente. Então, para ficar bem claro essa questão da primeira fase, da primeira semente que caiu à beira do caminho, tenta explorar um pouco mais isso, tenta fazer uma análise
uma análise da falta de cuidado, que é o que vai fazer toda a diferença, tá? Porque, como já foi dito, não adianta pôr a culpa nas aves. As aves sempre irão existir. E eu só quero ressaltar o que Jesus falou, a explicação desse ponto 1, né? Que é o primeiro exemplo. Lá no verso 4, Mateus 13, eu estou, e quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E aí a explicação é no verso de número 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu, particularmente, Paulo, tenho me preocupado bastante, principalmente nas minhas ministrações, quando não no meu diálogo assim, tete a tete, mas nas ministrações principalmente, viu? Com todo respeito, tá, colegas? Todo respeito, mas a nossa preocupação como pregador é saber se nós somos entendidos. Não correr para a porta da igreja para vender material. Isso aí depois faz. Faz depois. Coloca alguém lá para fazer, chega lá, conversa lá com o líder que te convidou, ó, deixa alguém lá, tal, enquanto isso eu vou ficar aqui dialogando, tal. Olha, alguém tem pergunta? Eu tenho feito isso, Paulo. Alguém tem dúvidas? Estou aqui à disposição, não vou sair correndo, vou ficar, se surgiu alguma dúvida, algum ponto que você esperava que eu ponderasse, não ponderei, vamos dialogar, se eu não tiver resposta agora, pega o seu e-mail, seu telefone, te dou a resposta depois, tal. Você tem que saber se você foi ouvido, não é só pregar e ir embora, cara. Não é só o fato de pregar também, mas eu me lembro de umas experiências que nós, em parceria, tivemos recentemente. É algo trabalhoso, é algo difícil, algo até frustrante, porque nós, quando nós ministramos uma mensagem, nós temos uma expectativa pessoal. E não sei se você se recorda, mas recentemente nós passamos a perguntar aos nossos ouvintes de forma particular. Nós ministrávamos um sermão e de forma particular, 1, 2, 3, 4 irmãos, nós chegávamos até eles e perguntávamos o que ele entendeu da mensagem, o que ele entendeu nas aplicações que nós fizemos. E no início foi bastante complicado, porque nós começamos a perceber que 70% da igreja não entende o que os pregadores pregam. E é impressionante, viu? Você pregador que se acha, olha, o pessoal dá glória a Deus, dá aleluia, tal, mas depois termina, acabou de terminar a mensagem, que você entendeu? Não é nem no contexto teológico, nada, o que você entendeu, o que serviu para você, que efeito essa semente está produzindo aí, ela já está soltando seus nutrientes, já está procurando raiz no seu coração? Não entendi nada. Entendeu nada. Eu sei que eu dei uns glória. Eu sei que a igreja pegou fogo. Eu sei que o banco e a cadeira voou. Mas na prática não entendeu nada. Passa a fazer essa reflexão. Se você ministra uma aula, procura dar uns 5 minutos para o pessoal dizer o que entendeu, o que deixou de entender, ou então, algumas situações, alguns se sentem constrangidos de se manifestar e falar. Pergunta pessoalmente, espera terminar a sua aula ali. Uma caixinha lá de sugestões, secreta, exatamente. Aqui no nosso canal, Paulo, eu tenho dito sempre, nós temos deixado aberto, ó, tem aí abaixo, você tem um link para curtir, se você gostar da aula, pode fazê-lo. Você não gostou, pode descurtir, pode colocar no não curtir, que é o sinalzinho para baixo. E se você quiser e puder, deixa a sua sugestão no comentário, deixa aí seu ponderamento, sua dúvida. Graças a Deus temos recebido mais elogios, né? Mas temos recebido dúvidas também. E nós prontamente respondemos, porque o assunto é maturidade espiritual. Se você não tiver maturidade espiritual para ministrar e depois dar o feedback da sua ministração, saber se você foi entendido, então, meu amigo, tem que voltar lá para o recreativo, né? E vale lembrar também para os nossos irmãos que nos assistem e que colocam o sinalzinho lá negativo de não gostei, por favor, faça um comentário. Olha, eu não gostei porque a gravação tá ruim, porque o áudio tá ruim, porque o assunto tá ruim, porque eu não entendi grande parte do assunto. Não sei, fala alguma coisa, escreve alguma coisa, porque nós ficamos
sem material, ficamos sem informação necessária para melhorarmos a nossa matéria, a nossa lição, o nosso comentário. Porque eu não digo aqueles, porque eu tenho certeza que não era para ser assim, mas de repente tem alguém assistindo simplesmente para poder colocar lá o não gostei, né? Infelizmente esses nós não vamos conseguir de repente mudar, mas você que colocou lá não gostei porque faltou de fato informações precisas e concisas que não te acresceram nada, escreva para nós, né? Não se sinta constrangido em escrever lá em público, nós não vamos retirar a sua escrita. De maneira alguma. Iremos, muito pelo contrário, iremos trabalhar para que haja uma melhora no nosso comentário. Bacana. Então esse primeiro ponto tá legal, você pode desenvolver lá com o seu pessoal. Você é semeador, tá? Você não é caçador. Não adianta você sair. O semeador só sai com a bolsa, com a semente, não sai com a espingarda nas costas para sair atirando nas aves. Tem jeito, tem que cuidar da semente e enxotar as aves. É interessante, você enxota, mas também não mata. Deixa isso aí para o dia do julgamento final, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. Agora, a segunda parte da semente, Paulo, o autor aí coloca o nome de que caiu na região... Diz que caiu numa região onde tinha pouca terra e onde havia muitas pedras. E ele dá o título para este segundo ponto aqui, o coração superficial. Bem, então agora entraremos no 2.2, que vai tratar do coração superficial, Henrique. Sim, o coração superficial é o retrato da segunda parte da semente que foi lançada, caiu em solo pedregoso e o texto diz exatamente assim, Mateus, capítulo de número 13, verso de número 5. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, essa semente, ela é lançada, ela consegue a maestria de passar entre as pedras e atingir o solo. Ela atinge a superfície e acaba ainda fincando-se. Ou seja, ela vai para uma região onde ela tem a capacidade de estourar todas as suas propriedades. Começa a nascer. O problema é que ela cresceu mais para cima do que para baixo. Que aí já não é a culpa da semente. Não. O problema ali é que faltou terra. Faltou terra. O texto é bem claro quando diz que e logo nasceu porque não tinha terra funda. Então isso nos mostra que a semente que é lançada no meio das pedras, ela tende a nascer mais rápido, ela tende a germinar mais rápido do que é lançada na terra que vai dar os frutos. Só tem um problema, é de pouca duração. E por que é de pouca duração? Pouca duração porque ela não encontra espaço para crescer, né? O texto diz que haviam pedras, sendo assim, ela não encontra, ela quer realmente crescer, ela quer produzir, mas ela não consegue espaço e aí vem o sol e acaba secando-a e ela não encontra nutrientes lá embaixo para poder compensar o calor e a fadiga do dia. Porque o detalhe é o seguinte, sol vem para todas. Queima todas, né? Esse é o detalhe. Até as que estão no solo que vai produzir, que vai dar frutos, o sol vem para elas também. E também, teoricamente, queima suas folhas também. O segredo é que as que estão numa terra boa, onde o campo está limpo, não tem pedras, o sol está queimando durante o dia, mas à noite ela consegue buscar nos lençóis freáticos os nutrientes necessários para compensar a fadiga do dia. Então ela subsiste. Esse é o segredo. Há muitos que são bem intencionados, querem crescer. Você olha para ele e diz, ó, esse aí vai longe, esse aí tem um futuro brilhante, promissor, mas o local onde ele está não foi preparado. Então, infelizmente, tem mais pedra do que terra, não tem terra funda, portanto ele busca, não encontra. Não encontrando, logo quando vierem as angústias, conforme a explicação de Jesus, vierem as perseguições, as lutas, ele não vai suportar. Paulo, não adianta, precisa ter terra para poder germinar a raiz. Um exemplo
prático disso é, por exemplo, aquele membro, aquela pessoa que está na comunidade, mas que de repente veio de uma outra comunidade ou até se converteu na comunidade onde ele se encontra, mas às vezes o líder ou o pastor que o pastoreava não colocou ele em uma terra onde ele poderia criar raízes. E aí ele ficou aquela pessoa superficial. E aí o que acontece? Ele passa por uma luta, por uma prova igual a minha. Sim. Igual a do meu irmão do lado da frente, da esquerda, o vizinho da direita, da esquerda. Ele passa por uma prova idêntica, mas ele não aguenta. E aí você olha, mas por que se nós passamos uma luta igual? Porque simplesmente ele não tem raiz. Então o que nós vemos muito, Henrique, no meio evangélico, nós vemos que nós temos muitos cristãos que é como se fosse uma planta caseira. Sabe o que é isso? O que é isso aí? A planta caseira é aquela planta que é cuidada dentro de casa. Para que ela é cuidada dentro de casa? Porque se você mudar de lugar, você leva ela junto. O sol não bate toda hora nela. O sol bate quando quem cuida quer que bate. Então fica fácil de eu pegar essa planta caseira e me mudar para um apartamento e levar essa planta. Você manobra ela do jeito que você quer. Exatamente. Então nós temos isso, é muito comum. E ao longo dessa nossa reflexão, se você fizer uma reflexão sobre o seu contexto, onde você está atualmente, você vai perceber que existem líderes, obreiros, pastores, que eles vão cuidar do membro por interesse próprio. Eu vou cuidar dele aqui, ele é superficial, ele não vai morrer aqui porque eu não vou deixar ele morrer. Por quê? Porque aonde eu for eu vou levar ele. Então, eu já percebi que a maioria das plantas caseiras, elas subsistem ali naquele vasinho, até com algumas pedrinhas ali, né? Exatamente. O objetivo das pedras é que ela não vá longe mesmo, né? Não chegue longe. Tem que estar limitada aquele quadrante, não coloca ali umas pedras, a raiz não fica muito, fica ali, não morre, também não cresce. Aí eu manobro do jeito que eu quero, eu já estou pensando, estou aqui no ministério, na denominação, mas já estou pensando em abrir a minha placa de igreja para lá, então vou cuidar dessa plantinha igual fosse uma plantinha de jardim, que na primeira oportunidade eu levo embora no meu caminhão de mudança. Porque ela não pode criar raiz. Se ela criar raiz, ela vai produzir ali, é ali que ela vai dar frutos. E se eu tenho a intenção de manobrar essa planta, eu não posso deixar que ela tenha raiz. Por quê? Porque a partir do momento que ela criou raiz, eu só arranco se eu matá-la. E eu percebi que a maioria dessas plantinhas domésticas, plantinhas de paisagem, plantinhas de arquitetura, elas não dão fruto mesmo. O negócio dela é só paisagem mesmo. Olha, meu amigo, você tem capacidade para ser mais. Se você está percebendo que existe uma manobra para que você se torne uma plantinha de jardim, se não estão te dando solo para você crescer, porque o pessoal sabe que se te der solo, você cresce. Se der terra, você cresce. Sua raiz vai buscar e você vai crescer, seus troncos vão alargar, suas folhas vão aflorar e os frutos vão começar a jorrar por todo o quadrante. Então, plantinha de jardim a gente fica só podando ali, poda aqui um pouquinho ali, ela fica até bonitinha. Fica bonitinha, fica legalzinha. Você olha assim, bonitinho, engomadinho, tal, fala bonito, tal, mas não produz nada, fácil de manobrar. Eu coloco ali no solzinho para tomar um solzinho de manhã, retiro, guardo ali no cantinho, levo para onde eu quero. Não se deixe manobrar, não seja plantinha de jardim. Nos dias de Jesus, as árvores mais comuns eram figueira, oliveira e videira. Nenhuma dessas poderia ser plantinha de jardim. Elas não poderiam ser manobradas com facilidade. E, assim, é uma chamada de atenção para a liderança? Sim. Agora, vale lembrar também que quando uma árvore ou uma semente é lançada e ela cria suas raízes e ela produz frutos, quem vai se beneficiar com os frutos e com o bom cuidado daquela planta é o próprio semeador, é o próprio jardineiro. Então, o que vai acontecer? Vale você lembrar que o jardineiro é Jesus. Você não planta para você, você não cuida para você, você é como o apóstolo Paulo diz, né? Ele vai falar, olha, um plantou,
por conta daquela confusão com Apolo e tudo mais. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Não, vocês... É o seguinte, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o próprio Jesus. Nós somos feitos para produzir frutos, não é para nós mesmos ou para o ministério. Não, nós somos feitos para produzir para o reino. Porque também tem esse lado, né? Esse lado bem egoísta, bem egocêntrico, bem exaltado do semeador, que achar que o resultado é dele, a semente é dele, as árvores é dele, o fruto é dele, só eu como, ou então cai no chão aqui, mas... E realmente, você não é detentor, né, da semente. Você não é detentor, você está ali fazendo o trabalho do semeador. A semente não é sua. A semente é para um bem do todo. Por exemplo, o semeador semeava, mas na colheita vinham vários. Vinham o dono do terreno, depois vinham os pobres, tinham que deixar ali para os rabiscos da terra também vir rabiscando. Tem a parte que são das aves, que elas têm que vir comer também, se alimentar de alguma maneira. Tem um lado também que a própria árvore se alimenta dos frutos que caem ali ao pé dela mesmo. E os próprios frutos vão acabar apodrecendo no solo e servindo também de adubo. Então a coisa é mais ampla, sabe? Muito mais amplo. Por outro lado também, Paulo, tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que ele prefere ser a plantinha de jardim mesmo, sabe? O vasinho ali doméstico. Prefere. Por quê? Porque ser árvore frutífera requer responsabilidade. Porque se exige. Se vai haver um cultivo, se vai haver um cuidado com a árvore, o resultado se espera. Na estação própria dela, ela tem que produzir. E tem gente que não quer produzir nada dentro da igreja também. Nem dentro, nem fora, nem lugar nenhum. Ele não quer produzir nada, então o negócio dele é ficar ali mesmo, ele gosta de ser paisagismo, ele gosta de estar ali bonitinho, ele está ali 20 anos dentro da igreja e parece uma arvorezinha que nasceu hoje, porque está toda podadinha, bonitinho. Parece um pingo de ouro, né? Aqueles bonitinhos já para enfeitar. Viu aqueles pingos de ouro? É bonito de ver, tem 50 anos já, mas você parece que nasceu ontem, é bonitinho, podadinho ali, você faz até algum paisagismo... E só, tá bom demais. E fora isso, da questão da aparência, você tem também os que querem ser esta plantinha doméstica, até para poder ficar aí pulando de um lado para o outro. Né? Nós fizemos uma crítica aí à questão da liderança com relação a tornar os membros uma plantinha doméstica, mas também tem aqueles que por si só querem ser essa plantinha doméstica, pelo fato de não querer ser subordinado e não querer produzir os frutos por conta da responsabilidade. Mas o detalhe é o seguinte, você vê inúmeros plantinhas domésticas morrendo. Por que morrem? Porque não tem raiz, porque não se fixou. Por quê? Porque hoje ele está aqui, mas aí o sol veio, bateu nele. Como ele é uma plantinha doméstica, ele se move. Não é aquela plantinha que está lá fixa. Então ele saiu daqui do sol e foi para um outro canto onde o sol não está batendo. Mas não se esqueça, porque ele não tem raiz. Então o sol bateu nele, queimou um pouco, ele já foi afetado. Tem essa questão mesmo, Paulo. Eu estou recordando de um exemplo, quando a minha saudosa mãe veio a falecer, ela gostava muito de plantas. Então eu peguei tudo, coloquei mesmo no caminhão de mudança e levei lá para o quintal de casa. Vocês conhecem minha casa, sabe que tem lá um quintal lá. Se não me engano, eu tenho lá cerca de 10 a 12 tipos de árvores frutíferas diferentes, fora as árvores de paisagismo. E alguns vasinhos eu posicionei no local e alguns se deram bem com o ambiente, outros morreram. Você que acha que é muito proveitoso ficar assim mudando, você acha que a igreja do vizinho vai ser melhor que onde você está? Cuidado, talvez você não vai se adaptar ao clima lá. Talvez você não se adapte, porque também tem essa questão. Então tem que tomar muito cuidado, eu acho que é melhor você repensar essa ideia. Você não nasceu para ser plantinha de jardim e não é tão benéfico, não é tão vantajoso ficar sendo assim volúvel. Hoje eu estou aqui, amanhã estourou uma campanha da prosperidade, eu vou lá, e tem uma vigília não sei das quantas, e não sei o que lá da campanha lá na Conde Sarzeda, vou lá
lá não sei de onde, lá da Avenida Celso, não sei das contas, lá em São Paulo, e porque não sei o que e tal, e o programa ali na Band ali, uma oferta lá para não sei quem, e depois eu volto para minha congregação para CA, e amanhã depois tem não sei o que lá em Camboriú. Fica esperto, cara, com essas mudanças climáticas. Fica muito esperto, porque o semeador semeou num campo. E naquele campo você vai ser cuidado, você tem pastoreio, você tem condição de crescer, a terra vai ser boa e você vai produzir aquilo que você foi feito para produzir. Plantinha de jardim não cresce, não é frutífero, é manobrado e às vezes não se adapta à mudança climática e morre. Exatamente. Então não se assombre, não se assuste quando você vê alguém morrendo pelo fato de não ter raízes, né? Então, eu vou dar uma dica já para você também encerrar esse ponto 2. Se você está vendo alguém que está nessa condição, que está sendo manobrado, ou que ele mesmo procura ser esta plantinha doméstica, dê um conselho, ajude ele a se enraizar, a produzir frutos na onde ele está, porque a terra onde ele está é a terra que precisa de frutos, né? Não é na terra do vizinho, não é na onde ele foi plantado, é ali que ele precisa produzir frutos. E como já foi dito no início dessa aula, a ordem para a produção foi dada à terra. Então, se foi plantado, se germinou, é aí que você precisa produzir, né? E ajude essa pessoa que está sem raiz, se enraizar para produzir frutos e não morrer, porque o sol vai bater. E se você estiver junto, o que vai acontecer? Você tem raiz, o sol vai bater em você, vai queimar, mas você vai conseguir se manter vivo. E aí vai produzir frutos no futuro. E o irmão seu que está do seu lado vai bater o sol nele, vai queimar ele, vai matar ele, e você vai olhar e vai saber, que a partir de agora você já sabe, que é porque ele não tem raiz. Você vai saber que você podia ter feito alguma coisa, você podia ter feito com que ele se aprofundasse, saísse do meio das pedras, viesse mais para um lugar onde ele pudesse se aprofundar mais, e você não fez e deixou o seu irmão morrer. E aí vai pesar sobre você esta culpa de poder ter feito o que Felipe fez com o eunuco, de poder ter feito o que Abraão fez quando foi oferecer o sacrifício. Enxota aí as aves, explica para o eunuco e aí você vai ver o resultado lá na frente. Então vamos agora avançar para o ponto 2.3, que é o coração abarrotado. Um coração abarrotado, ou o coração abarrotado. Henrique, o que é esse coração abarrotado, segundo o autor e segundo o texto bíblico? O que vamos tratar neste 2.3 aí? Basicamente, podemos dizer o seguinte: é um coração que quer abrigar de tudo e nada é proveitoso. Porque é a semente, a terceira parte, que caiu entre espinhos. Ou seja, ela foi semeada, ela germinou, cresceu, mas os espinhos cresceram ao redor também. E o texto de Mateus diz que a sufocou. Mas aí tem um ponto muito importante que você, professor, pregador e aluno, deve atentar. Normalmente se comete um equívoco de dizer que esta terceira parte, essa semente, morreu. Na verdade, ela não morreu. Essa semente, ela não sofreu asfixia, ela não morreu, ela não secou, ela não deixou de existir. Talvez quem dera tivesse morrido, né, Paulo? Porque vamos ver o que aconteceu com ela. Em Mateus você não tem essa visão muito clara, mas Marcos vai recitar. Por isso que é a importância dos textos sinóticos. Eu convido você, professor, a convidar os seus alunos a trazerem, se possível, 2 versões bíblicas e lerem a parábola sobre os 3 variados pontos. Texto de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus não conta esse detalhe, mas Marcos vai nos dar uma ideia importante a respeito dessa terceira parte. Paulo. Olha o que diz o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Nós estamos lendo no capítulo 4 de Marcos, tá? Diz assim, ó: e outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Ela não morreu,
ela permaneceu viva. Ela simplesmente não deu fruto. E na prática, para nós hoje, como é isso, irmão Henrique? Na prática, para nós hoje, é aquele tipo de pessoa que ele é retratado no Apocalipse como sendo o morno, né? Você tem ali no Apocalipse também uma junção bacana dessa parábola, porque o frio é a primeira parte que as aves arrebataram. Então é frio, não produziu nada, nem germinou, nada, frio, frio. O quente é o que caiu na boa terra, então ele é quente, ele produz, ele realmente tem uma temperatura, ok. O morno, ele pode retratar-se nessas duas partes, duas porções da semeadura. A que caiu entre os pedregais, então ele é o tipo do morno que ele é mais com o pé fora da igreja do que dentro, mas ele é morno. Ela cresceu, mas é de pouca duração. Então, você pensa que vai, mas não vai. Mas também tem esse outro lado, que é o que caiu entre os espinhos, que ele cresce. E o texto de Marcos, você observou bem, a leitura, ela cresceu e ficou infrutífera. Ela ficou estéril, mas cresceu, não morreu. Ficou ali, entrelaçada os seus ramos junto com os espinhos, não morreu, mas também não produziu nada. É o morno que está mais com o pé dentro do que fora. Você pensa que ele vai produzir alguma coisa, ele cresce, fica ali, não sai dali, mas não produz nada. O que é a explicação do Evangelho de Mateus nos diz a respeito desta parte aí dos espinhos? Jesus chegou a retratar que essa terceira parte é aquela parte dos que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, verso 22 do capítulo 13 de Mateus. Por que eu pedi para você fazer essa leitura, Henrique? Pelo seguinte, porque nós já falamos aqui que o que faz com que a planta ou a árvore dê fruto é a própria terra. Uhum. Aí você tem o espinho junto com essa semente que germinou e nasceu. O detalhe é, o espinho absorve toda a energia que seria dedicada à planta boa para a produção do fruto. Então, o espinho por si só não produz fruto. Uhum. Então, ele absorve da terra, que seria a energia dedicada a esta planta para produzir fruto, ele absorve toda essa energia. O que acontece? A planta por si fica viva, mas não produz fruto nenhum. E o espinho, ele também permanece vivo e também não produz fruto. A ideia que se passa é que aquela planta faz parte do espinheiro. Sim. Né? Ela se torna praticamente um membro do espinheiro, mas não é um espinheiro. Não é um espinheiro. Não sendo um espinheiro, você não deve tratá-la como se fosse. Você não pode dizer, isso aí não vale nada. Isso aí é um joio dentro da igreja. Já ouviu essa expressão, Paulo? Isso aí é um joio dentro da igreja. Isso aí larga pra lá. Se morrer, melhor. Se o diabo que o carregue. Isso aí deixa as lutas mesmo. Não adianta nem ir lá orar mais por ele. É um espinho. Não é espinheiro. Está ali enroscado, mas não é. Não produz, mas também não é um espinheiro. Se parece, se assemelha, porque cresceu junto. Aliás, se cresceu junto, nós voltamos a retratar. Tudo é resultado de uma má preparação antecipada do solo. Se o espinho cresceu junto, é sinal também que o semeador não percebeu, porque há diferença, hein, entre o espinho e o suposto trigo. Nós vamos trabalhar com a ideia que essa semente é o trigo, até porque o trigo tem características que se assemelham a essa semente. Por exemplo, ele não consegue crescer em meio aos pedregais, então provavelmente, ao que parece, Jesus está falando do trigo. O trigo e os espinhos da época, os espinhos da Palestina, os espinhos característicos daquela região, são diferentes, são distintos. E é legal porque não está nem tratando do joio. Não é o joio. Não é joio, é espinhos mesmo. Espinho. E esses espinhos, eles... É tão forte a expressão espinhos, por quê? Porque a planta ali, o trigo, está crescendo, ele está sendo machucado.
ele está sendo sufocado e não há ninguém que faça nada. Coisa terrível, né, Paulo? Tem pessoas que são assim, dentro da igreja. Ele vê um outro ser geminado hoje, começa a crescer, começa a produzir, dá os primeiros frutos, começa a dar os primeiros passos na fé, começa a dirigir culto, dirigir departamento, já é apresentado ao diaconato, daqui a pouco é presbítero, e ele não consegue produzir, e ele está ali machucado, ele está machucado. Ele vê, ele olha para si, ele diz, eu sou um crente aqui, não consigo, eu queria, não tenho força, estou ferido. Ele é uma árvore que precisa de atenção especial. É difícil a situação, Paulo, porque ele não é o joio, mas no ponto de vista de arrancar o espinho, não dá para arrancar também, porque aí vai fazer o que o joio faria. Arrancá-lo também vai matá-lo junto, porque as raízes, tem que lembrar que as raízes também lá embaixo estão ocupando o mesmo espaço, estão entrelaçadas, até portanto que as raízes do espinho estão absorvendo para si os nutrientes que eram para ele produzir. Arrancar o espinho não resolve, tratá-lo como qualquer coisa também não pode. O ideal é que você faça ali um trabalho de perto, para pelo menos evitar que os espinhos perfurem essa planta. Então você não pode arrancar porque as raízes podem estar entrelaçadas e arrancando um você mata o outro. Mas você pode fazer com que os espinhos mesmos que estão ali expostos não machuque aquela planta, aquela árvore. Mesmo que ela não vá produzir, mas amenize o sofrimento dela. Porque o que nós mais temos visto é que ela está sendo furada, ela está sendo maltratada, ela está sofrendo e ela morre desse jeito. Exatamente. Porque as pessoas olham e vê e diz, eu não posso fazer nada, porque tem medo também de se machucar. Tem medo de pôr a mão no espinheiro e se machucar. Quem são essas árvores que estão crescendo junto aos espinhos sufocados? Pode ser o jovem da sua igreja, que está seduzido pelas riquezas deste mundo, e você diz, não, esse jovem não quer nada com Deus, joga ele para fora da igreja, não dá chance para ele não. Não, olha, esse cara não quer nada com Deus, também não vai tocar bateria não. Não, para quê? Não quer nada com Deus, não vai pisar o pé no púlpito também. Ele precisa de ajuda, Talvez você não vai conseguir arrancar esses espinhos de dentro do coração dele assim com facilidade, mas pode ir tratando, pode de alguma maneira dando uma sobrevida para ele, pode mostrar que ele é útil, pode mostrar que ele cumpre seu papel. A ideia é produzir frutos, mas veja, essa árvore que está no meio dos espinhos, ela ficou estéril. Se ela ficou estéril, ela não pode ser cortada por mais que está estéril, porque pelo menos ela produz alguma sombra. E sabe o que me vem à memória agora? É que os pais podem estar tendo esses problemas. Essa questão dos espinhos, falando sobre riqueza do mundo e tudo mais, a gente pode resumir e colocar como uma ostentação. A ostentação nos dias atuais é o que está predominando entre os jovens. Por quê? Porque eu preciso ter um carro bom, eu preciso ter, como se diz, um carro da hora, eu preciso ter uma bombeta da hora, eu preciso ter uma camiseta de marca, eu preciso ter uma calça de marca, o meu tênis ele tem que ser um tênis de marca. Então o que acontece? Os olhares, né, ou o olhar do jovem para dentro da igreja, para uma vida espiritual sadia, acaba se perdendo. Por quê? Porque ele está sendo sufocado pelo mundo. E qual é o mundo? É a ostentação. Então eu preciso me mostrar uma imagem, eu preciso ter uma autoimagem que projeta para o mundo. Por quê? Porque as meninas vão ver isso. No caso das meninas, os meninos vão ver isso. Eu preciso me destacar entre os outros. Eu preciso me destacar no bairro que eu moro, na minha sala, na minha própria igreja. Eu preciso ostentar na minha igreja, porque eu sou o melhor músico, eu canto melhor, o meu tupete é o melhor, a minha camisa é mais cara entre os jovens que eu estou. Então isso vai sufocar ele.
né? Ele vai crescer dentro da igreja, mas ele não vai produzir frutos. Porque ele também, infelizmente, nós, de uma maneira geral, nós colaboramos com esse tipo de espinho que vai crescendo, porque nós damos valor a esse tipo de comportamento. As pessoas se sentem valorizadas por aquilo que elas têm. Então, se ele tem um iPhone, se ele tem uma camisa de grife, ele aparece com a camisa de grife, se ela tem um projétil de mulher perfeita, que é aquela cintura totalmente definida, o rosto perfilado, sem nenhuma espinha, cabelo liso, preferência que ela tenha olhos claros e que seja alta, esse é o perfil que nós projetamos. Nós estamos deixando esses espinhos crescerem. Nós estamos alimentando esses espinhos, tá? Então, aí agora não adianta nós queremos agora arrancar os espinhos. Não adianta agora nós queremos dizer que ele não pode querer ostentar, porque nós de alguma maneira colaboramos. Então agora nós temos que desconstruir uma cultura que nós deixamos crescer em nosso meio. Nós criamos uma cultura que o pregadorzão bom de congresso é o que chega com o sapato todo trabalhado, sapato de couro de jacaré, sapato pintado em 3, 4 cores. Nós projetamos essa ideia de que o cara tem que ter uma camisa de abotoadura, com uma grife aqui. Agora a moda é a grife no peito e a roupa slim. Nós estamos dando legalidade para que esses espinhos cresçam. Somos nós que estamos criando esse marketing. Somos nós que estamos deixando os espinhos sufocarem, de modo que a pessoa fica sufocada para apresentar-se. Porque se ele não chegar com um terno novo, ele não é pregador de congresso. Exatamente. É a ostentação gospel. A gente tem a ostentação no mundo funk e pelo que a gente está aqui discorrendo sobre o nosso comentário, é a ostentação gospel. Eu tive uma experiência que eu fiquei de uma forma assim, pessoal, surpreso e constrangido ao mesmo tempo. Fui convidado para ministrar num congresso e o obreiro que estava na recepção perguntou se eu era pastor, se eu era... qual era o cargo ministerial que eu exercia. E na situação, naquela ocasião, eu era cooperador local. Né? Eu era cooperador, não tinha carteirinha de nada. E eu falei, olha, eu sou cooperador local. E o obreiro que me recepcionou me olhou de uma forma, assim, meio que surpreso, porque na retaguarda do pastor existia no mínimo 10 pastores ali, que era um evento de grande porte, e na minha apresentação eu fui apresentado como pastor. Isso. Ele te apresentou como pastor? Como pastor. Não teve a coragem de dizer, de honrar o seu ministério, de cooperador. Exatamente. Então, isso faz com que as pessoas que estão iniciando o ministério desejem ou procurem uma ostentação gospel. Quantas pessoas você não vê aí que aceitou Jesus ontem e já se diz, eu sou pastor, e aí você convida para pregar e você não tem coragem de apresentar ele, ó, esse aqui é o irmão fulano de tal. Não, você está valorizando o título, você está fazendo com que ele busque uma ostentação. Não, porque se eu não for pastor, ninguém me respeita. Porque se eu não for evangelista, ninguém vai me deixar pregar. Porque se eu não usar o terno slim, com a gravata slim, a gravata street, com o sapato couro de jacaré e todo trabalhado, eu não sou pregador de verdade. Não, você é um cristão de verdade, pregador de verdade, quando você produz frutos. Independente do título que você carrega na sua carteirinha, independente da roupa que você utiliza, quando você produz frutos, aí sim você é aquilo que Deus quer que você seja. Você pode alcançar a condição de poder comprar uma roupa melhor. Ninguém está dizendo que você tem que usar roupa de segunda, terceira categoria. Ninguém está dizendo que você tem que necessariamente se contentar com um carro popular, não pode ter um carro importado, não pode se expressar bem, não pode ter uma graduação acadêmica, não pode ter aí uma formação, não pode ir ao cabeleireiro. Ninguém está dizendo que você, tendo condições, não pode fazer uma cirurgia estética. Ninguém está dizendo nada disso.
nós estamos dizendo é que esse não é o carro-chefe da coisa. E estamos convidando as pessoas a valorizarem o simples também. Valorizar aquele que não tem nada disso, mas que consigo é portador de uma mensagem autêntica, que traz consigo e transmite na sua prática o Espírito Santo e que é um verdadeiro exemplo e modelo do que Cristo realmente desejou. Falar a verdade, Paulo, já não quero nem falar mais nada sobre o assunto, não. Vamos então por 3, porque se a gente continuar aqui, as coisas vão estreitar, viu? Porque as experiências... Não quero falar mais nada, não. As experiências são muitas que tratam deste assunto, e se a gente abrir o leque, que é o que nós gostaríamos que você fizesse, porque nós estamos falando do texto bíblico e trazendo para as nossas experiências. Eu estou falando de experiência pessoal, você citou algumas experiências, conhecimento pessoal, né? E você aí no seu contexto, você sabe que pode não ser da mesma forma, né? Com os mesmos artefatos e tal, com os mesmos apoios, vamos assim dizer, mas de outras formas também vai acontecer. Então, reflita sobre essa questão e faça com que os seus alunos, faça com que as pessoas que estão próximas de você entendam essa realidade, que crescer no meio de espinhos pode gerar uma esterilidade, não vai produzir, vai estar ali, vai estar enraizado, vai aparecer, ela germinou, mas o fruto que é o ápice, o fruto é o ápice, não vai acontecer. O ápice nunca vai acontecer na vida de quem está ali entre os espinhos, na vida de quem foi plantado ali numa terra rasa, onde tem pedras, e o ápice também não vai acontecer na vida daquele que foi deixado ao léu. Por quê? Porque os pássaros vêm também e levam a semente embora. Então, o ápice da semeadura é o fruto. Então, se não tem fruto, é uma coisa meio complexa. Por fim da sombra, né? Mas... Você pode fazer mais, né? Exatamente. Isso é triste. O ápice é o fruto e não a sombra. Tem muita gente nas nossas comunidades religiosas que estão servindo de sombra para outros descansar, mas o fato é que nós fomos chamados para produzir frutos. Então fique com essa reflexão, que seja bem proveitosa, e vamos avançar para o final desta lição, que é o ponto 3. Muito bem, tendo já explanado todos os fatores desta parábola, neste ponto 3, o autor deixou ali a sua consideração final, fazendo um resumo de tudo que nós já retratamos nos 2 pontos anteriores. Paulo, suas considerações finais também com relação a essa parábola, o ensino que Jesus quis deixar e para nós dos dias atuais, como poder aproveitá-la de uma forma relevante. Bem, como o Henrique já disse, o autor fez um resumo aqui, mas os títulos que ele trabalha aqui no 13 é o cristão e a consolidação da salvação. O evangelho não é só felicidade, as falsas desculpas e a tragédia do evangelho moderno. Bem, as minhas considerações, também fazendo um resumo e só relembrando alguns pontos que nós já falamos sobre a questão do evangelho não é só felicidade. Se você fizer uma análise sobre a questão do tratamento da terra, sobre a questão do tempo para que haja os frutos, tudo isso já é um processo de sofrimento, já é um processo de ansiedade e tudo mais. A questão das falsas desculpas já também está relacionada com a questão de ter sido lançado uma semente num local não apropriado, né? Vai colocar a culpa nas pedras, vai colocar a culpa no pássaro, vai colocar a culpa no espinho, né? Então existe aí uma série de desculpas que é colocadas para que tente justificar a ausência dos frutos, né? E a questão do evangelho moderno é o que nós também já tratamos, que é pessoas que não têm raízes. Ela quer se mostrar ali um carvalho, uma árvore imponente, grande, bonita, mas não tem raiz.
com um simples toque de dedo já caiu, já derrubou e o que na prática nós temos visto que dependendo da potência de um determinado vento, até as árvores com raízes profundas são arrancadas, né? Quem dirá essas árvores que não têm raízes, né? Não dá nem para poder comparar com as árvores imponentes que têm as suas raízes. Então eu gostaria de deixar aqui as minhas palavras finais a vocês, que procurem primeiro cuidar do solo, cuidar dos corações das pessoas, cuidar dos corações dos alunos, cuidar dos corações dos membros, do hall de membros da sua comunidade. Se você é um dos que está com o coração machucado, precisa de cuidados e tudo mais, procure uma pessoa que vai fazer com que você tenha raízes, não uma pessoa que vai poldar ali, vai tirar você do sol e vai começar a monopolizar você e levar onde ela quer que você esteja. Não, procure pessoas que queiram que você tenha raízes, que te oriente, te diga que o sol vai vir, vai queimar também, mas que pelas raízes que você adquiriu, você vai vencer e vai passar e vai produzir frutos. Essas são as minhas considerações finais. Espero que você tenha uma excelente aula, reflita bem sobre a parábola, sobre o assunto, leia os 3 textos dos evangelhos sinópticos que vão falar sobre a parábola, faça as análises de texto, legal para você poder ter na ponta da língua aí essas diferenças, daquela que vai falar que sufocou entre os espinhos, mas não produziu frutos e tudo mais, para você saber em qual terreno você está trabalhando. Essas seriam as minhas considerações finais. Não deixo de te pedir, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, deixe a sua opinião e que vai fazer uma diferença muito grande aí para o andamento desse trabalho. Uma ótima aula para você. Deus abençoe você. Lembrando que na próxima semana você tem um encontro marcado novamente aqui no nosso canal no YouTube e nós teremos mais uma parábola sensacional. Esta é de Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Deus te abençoe, forte abraços, até a próxima. Até a próxima, uma ótima semana para você.